Vamos ler a palavra de Deus, Neemias, no capítulo 2. Glória a Deus. Verso 2 até o 5 e depois o 17. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Verso 17. Então lhes disse: bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Amém? Glória a Deus. Nessa noite eu quero meditar com os irmãos sobre os desafios da reconstrução, sobre um propósito ou sobre um serviço que Neemias realizou sobre a reconstrução de Jerusalém. Em alguns minutos eu quero citar apenas um breve relato histórico do que aconteceu em Jerusalém nesse período. Para quem acompanha os noticiários, essa semana, de ontem para hoje, né, as notícias bombam aí na internet, enfim, pelo ataque do Irã a Israel, o que pode desencadear, e as promessas de Deus, e nisso eu creio, sobre essa nação. Depois da morte de Salomão, o reino de Davi, o reino judeu, se dividiu em dois: reino do norte e reino do sul. Um governado por Roboão e outro por Jeroboão. Por causa do pecado do povo, a nação se dividiu, se enfraqueceu. Ao longo do tempo, se torna escravo, fazem pactos, e em um determinado tempo histórico, Jerusalém, ficando o reino de Judá e o de Benjamim como o reino do sul, que é da linhagem de Cristo, depois de um tempo de escravidão ou de misturas, de adoração a outros deuses, veio uma palavra de Deus a Jeremias, que o povo seria escravizado por 70 anos. E assim aconteceu na Babilônia. Nabucodonosor invade Jerusalém. Primeiro eles levam os nobres, ou seja, tira toda a estrutura intelectual de Jerusalém, tira toda a liderança de Jerusalém, tira todo o futuro intelectual daquela nação. Um dos erros que levou essa nação a ser escravizada, além do pecado, foi uma soberba de um rei que foi muito temente a Deus e justo, mas cometeu um erro, que foi Ezequias, de abrir as portas do palácio e mostrar as armas para o inimigo, e mostrar os tesouros para o inimigo, e mostrar todo o seu reino para o inimigo. Crônicas capítulo 19. E mostrar todo o seu arsenal e seu poderio para o inimigo.
No ano 596 a.C., Nabucodonosor, com seu exército, leva cativo então os nobres. Primeira remessa de exilados para a Babilônia. Se você tira a liderança de um povo, se você tira a intelectualidade de um povo, governar na ignorância se torna mais fácil. Por isso é que o próprio Deus, ou que a Bíblia nos diz, de que perece o meu povo, João 5,39, o meu povo perece pela falta de conhecimento. Por isso que um dos profetas escreveu o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento, sempre aliado. De que perece o meu povo? Perece pela falta de conhecimento. Se chega alguém, extrai e tira todo o intelecto, todo conhecimento e toda a nobreza intelectual daquele lugar, eu estou condenando um povo a ser escravo. Estou condenando um povo a ficar sem liderança. Um povo sem liderança é um povo perdido. Então leva primeiro os nobres para a Babilônia. 586 a.C., leva parte, ou quase todos, destroem Jerusalém, destroem os muros de Jerusalém, deixam Jerusalém em ruínas, e levam praticamente parte da população para a Babilônia, para serem escravos na Babilônia. Se você abrir a sua Bíblia e ler o Salmo 137, você vai ver a canção dos exilados, que eles sentavam-se à beira dos rios da Babilônia e desejavam estar em Jerusalém. Cantavam à beira dos rios da Babilônia, desejando estar em Jerusalém. Então nessa segunda remessa, 586 a.C., é levado cativo esse povo. 3 profetas contemporâneos dessa época. Na primeira remessa, Daniel, ainda muito rapazinho, muito novo, vai como nobre para prestar serviço à Babilônia. Mas lembre-se de uma coisa, irmãos: ainda que a igreja, ou ainda que muitos o abandonem, ainda que a gente ache que não tem ninguém servindo a Deus, Deus sempre tem uma estratégia. Deus sempre tem um dos seus nos lugares inimagináveis. Ninguém imaginaria que Deus colocaria um dos seus servos dentro do palácio de Nabucodonosor para se tornar um conselheiro dos mesmos e dos reis que vieram depois de Nabucodonosor. Nessa primeira leva é que vai Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Na segunda leva vai o profeta Ezequiel. E nas ruínas de Jerusalém fica Jeremias profetizando, um dos profetas, se não o profeta que mais sofreu. Porque Daniel pelo menos tinha uma boa alimentação e tinha uma boa estadia na Babilônia. Ezequiel tinha pelo menos o suporte babilônico, ainda que fosse do lado de fora. Mas Jeremias ficou nas ruínas de Jerusalém. Jeremias não teve o privilégio sequer de ter uma família. Mas nessa destruição de Jerusalém, passam-se 90, passam-se uns 70 anos. Passam-se 90 anos. E Neemias, como copeiro do rei, um dia recebe, voltando um pouco na história, 70 anos depois, quando Jeremias disse que esse cativeiro duraria 70 anos, o império Medo-Persa toma o império de Nabucodonosor, o império babilônico. Como o critério deles de escravidão era diferente, porque a Babilônia escravizava, levando o povo para ser escravo na terra deles. O império Medo-Persa escravizava o povo dentro do seu território. Então a primeira remessa volta para Jerusalém, comandado por Zorobabel. Depois que o império, que Babilônia cai, os persas dominam, volta uma primeira remessa para Jerusalém. Alguns anos depois,
estando Neemias servindo a Artaxerxes, como copeiro do rei, ele chega na presença do rei, depois de ouvir os relatos que chegaram até ele, que Jerusalém estava em ruínas, que as portas estavam queimadas, que os muros estavam derrubados, e que nenhuma casa havia sido reconstruída. Neemias então chega na presença do rei com um semblante triste, lembrando que o crente pode entristecer, o crente entristece. O que nós não podemos fazer é viver triste. E Neemias entrou triste na presença do rei, e ele notou o semblante caído de Neemias e perguntou: por que você está triste? E ele sabe como era, responde o porquê e coloca um pouco de sentimentalismo também na resposta: ó rei, eu estou triste porque o meu povo perece nas ruínas de Jerusalém, e eu gostaria, e o rei fala: o que você quer que eu faça? Eu gostaria de reconstruir a terra dos meus pais, eu gostaria de dar um lugar digno onde estão enterrados meus pais. 120 anos depois da destruição de Jerusalém, uma terra assolada, deixada de lado, uma terra sem investimento, uma terra onde os nobres não habitavam, uma terra sem educação, uma terra sem liderança. 120 anos depois, como é que vocês acham que estava essa terra? Como é que vocês acham que estava esse muro? Como vocês acham que estavam os vestígios dessa destruição? 120 anos depois, fecha uma casa por 100 anos, fecha uma casa por 5 anos, depois você volta lá. 120 anos depois, de uma terra destruída, de um lugar sem muros, tomado pelo mato. Lembrando, irmãos, reconstruir é pior do que construir. Reconstruir é pior do que construir. Construir é mais fácil do que reconstruir. Um detalhe na vida de Neemias: Neemias não conhecia Jerusalém, ele nasceu na Babilônia. Neemias conhecia a história de Jerusalém por ouvir falar. Mesmo assim ele chorou por saber que os seus irmãos estavam perecendo nas ruínas de Jerusalém, porque lá ficou gente, lá tinha crianças, lá tinha sonhos, porém não tinha ninguém para liderar, e não tinha ninguém para ajudar na reconstrução dos muros. Neemias chorou e orou ao Senhor. E aqui eu abro um outro parênteses: como é a nossa condição de se preocupar ou de chorar pelo sofrimento de alguém do nosso lado, pelo sofrimento de alguém do seu lado. Estamos entrando e vivendo em uma geração cada vez mais individualista, em uma geração cada vez mais individualista, eu repito, em que o problema dos outros é dos outros, o meu é meu, e cada um com seus problemas. Tudo bem que às vezes deve ser assim mesmo, porém Neemias ouviu o relato. Primeira coisa que ele fez, ele falou com Deus e ele orou ao Senhor, mas ele chorou por um povo que ele não conhecia, embora sendo o povo dele, ele não conhecia. Ele chorou por uma terra que ele nunca colocou os olhos, mas ele sabia que era a terra dele. Então Deus, usando os caminhos que só Ele conhece, só Ele pode usar, permitiu que Neemias voltasse, e ainda mais com as cartas assinadas pelo rei, porque se alguém o impedisse, ele tinha as cartas assinadas pelo rei. Quando Deus está num propósito, quando Deus está em um projeto, Ele trabalha de forma que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Ainda que você não tenha estrutura, ainda que você não tenha dinheiro, ainda que você não tenha condições físicas para fazer, mas Deus vai trabalhar e vai te dar todas as condições para que esse sonho impossível se realize. E Deus trabalha de forma que às vezes nas ruínas Deus está trabalhando, no desastre Deus está trabalhando. Eu vou usar uma palavra forte aqui: na desgraça Deus está trabalhando.
porque aquilo que não é, na mão dele fica sendo. Aquilo que é desprezível, torna-se algo de valor. Aquilo que é pequeno, torna-se grande. O que importa é eu estar na mão do Senhor e fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo, porque aquilo que está destruído se reconstrói, e aquilo que está construído vem abaixo. Não tem muralhas que superem o poder de Deus. Assim como Jericó era intransponível e ela veio abaixo, assim como essa muralha, assim como esses muros estavam destruídos, em 52 dias Neemias reconstrói toda essa muralha. Qual é a diferença? É Deus estando na frente do processo. Aleluia! Então Neemias parte para a reconstrução, parte para Jerusalém, uma terra destruída, um povo destruído, um povo sem sonhos, sem expectativa e sem motivação. Como que Deus trabalha? Como que Deus é tremendo? Como que Deus é tremendo? Quando Babilônia leva Jerusalém cativa, e a promessa de Deus é que esse exílio duraria 70 anos, Deus permite que os persas ganhem de Nabucodonosor, o reinado de Nabucodonosor, e como o princípio deles de domínio da guerra era escravizar o povo no seu próprio terreno, eles permitem que o povo hebreu voltem para a sua terra. Meus irmãos, mesmo na aparente derrota, tenha certeza absoluta, Deus nunca esquece os seus. Mesmo no meio das ruínas, mesmo no meio da tempestade, Deus jamais deixa um filho para trás. Deus jamais esquece um filho. Deus até permite que você fique na ruína. Deus até permite que você possa padecer alguns dias no exílio. Mas o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que importa é em quem eu espero e em quem eu deposito a minha esperança. Aleluia! Como disse o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Aleluia! Reconstruir é diferente de reformar. Reconstruir é diferente de construir. Reconstruir e recomeçar são as coisas mais difíceis que nós temos que fazer, porque uma das coisas que nós temos que vencer é sair da nossa zona de conforto. E o povo hebreu acabaram se acostumando na Babilônia. Muitos acostumaram lá. Muitos se acostumaram lá. Para muitos eles nem voltariam. Só que tem um detalhe: Daniel viveu por muitos anos na Babilônia, mas Babilônia nunca viveu no coração de Daniel. E talvez entrou no coração dos outros. Como que Deus é tremendo? O povo hebreu perdeu a sua identidade. O povo judeu perdeu a sua identidade. E talvez você que está sentado aqui nessa noite tem um nome, tem um CPF, tem uma identidade. E talvez você está com conflito com você mesmo ou você mesma. É um cidadão, mas não se enxerga como tal. E olha como que Deus trabalha. Olha Deus na reconstrução do homem. Contemporâneos. E outra coisa, Deus usa quem Ele quer. O que importa é a sua disposição para o trabalho. Porque Neemias nunca foi pastor. Neemias nunca foi líder de igreja. Neemias era um copeiro, homem de confiança do rei. Contemporâneos, Neemias, Esdras que era sacerdote, e Esther
que também não era líder de igreja, que não era líder de nenhum movimento religioso, que não ia nas sinagogas, poderia até ir, mas como uma pessoa comum. Só um detalhe a título de curiosidade. Uma das coisas boas que aconteceu no exílio da Babilônia foi que lá acabou a idolatria. Deus precisou tirar eles de Jerusalém para tirar a idolatria deles. E lá também nasceram as sinagogas, porque não tinha templo. Reuniam-se em pequenos grupos para aprender a lei. Esther, através do trabalho dela que está escrito nesses 3 livros de reconstrução, Esther resgata a cidadania. Vou usar uma linguagem popular hoje, o patriotismo daquele povo, porque era um povo sem identidade, era um povo que não tinha mais identidade. Esther resgata isso. Esdras, o sacerdote, resgata a espiritualidade. A Bíblia diz no livro de Esdras que Esdras encontrou o livro da lei, e por 6 horas leu o livro da lei, e todo o povo ouvia em pé, ouvindo e chorando o que Esdras estava lendo. Esdras resgata a espiritualidade, e Neemias resgata o físico. No meio das ruínas, no meio dos sonhos perdidos, no meio dos cacos, Deus sempre vai usar alguém para resgatar e para começar de novo. Talvez essa pessoa seja você. Talvez você espera do seu pastor ou do seu líder, mas às vezes ele não tem condições de fazer. E às vezes no seu coração Deus já colocou sonhos, projetos ministeriais, às vezes até chamado ministerial você tem, mas sempre foi tímido em realizar, sempre foi tímido em fazer. Existem muros para reconstruir, existem projetos na igreja para fazer, existem projetos que iniciou nessa igreja há 20 anos atrás e que precisam ser recomeçados, e o pastor Giovanni não falou nada disso comigo. Mas eu sei que existem projetos e sonhos ainda por realizar, e Deus vai levantar alguém aqui do meio, mesmo achando e vendo todas as impossibilidades, para ajudar a reerguer esses muros. Aleluia, 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 aleluia. Seria muito cômodo para Neemias ficar em Jerusalém. Estava servindo o rei, estava comendo. O único risco dele era ser envenenado antes do rei. O único risco dele. Era cômodo para ele ficar lá, era cômodo para outros também ficarem lá, era cômodo para os nobres ficarem na Babilônia. Mas tinha uma terra destruída para ser construída, tinha um povo para ser restaurado, tinha uma família para ser restaurada. Aleluia. Saiba, meus irmãos, como que Deus trabalha. E essa pregação não é só para vocês não, ela é para mim também. Às vezes oramos, pedimos a Deus muitas coisas, às vezes sentamos no banco porque é confortável. Olha que banco confortável que é essa igreja, e pedimos: Senhor, me usa. Senhor, meu sonho é estar no louvor, que é o mais disputado, e é o que dá mais confusão também. Toda igreja é assim. Para pregar também, porque aqui eu sou visto. Mas existem homens e pessoas que às vezes nem o líder não vê, que às vezes eu não vejo, mas Deus enxerga aquele que troca a lâmpada, aquele que limpa o banheiro, aquele que está disposto a reconstruir e a recomeçar.
Deus tirou Neemias de dentro de um castelo. Quer trabalhar, Neemias? Vai lá construir ou reconstruir as ruínas. Vai lá bater picareta, enxada no meio de ruínas de 120 anos e reconstrói esse muro. Senhor, eu quero que o Senhor me use. Então pega uma família que está destruída e reconstrói. Senhor, eu quero ser usado. Deus pode te pegar e colocar em um lugar destruído. Vai lá, reconstrói. Pode colocar num centro de umbanda e dizer: reconstrói. Pode colocar no meio da sua família perdida e desamparada e dizer para você: reconstrói. Como que eu vou reconstruir? Deus vai te dar as ferramentas. Deus vai te dar as ferramentas. E às vezes Deus nos coloca em cada embaraço e fala assim: reconstrói, recomeça. Como que eu vou recomeçar? Deus recomeçou conosco muitas vezes. Deus recomeçou com a humanidade muitas vezes. A mesma coisa, às vezes Ele fala: recomeça, reconstrói. Ah, Senhor, eu estou cansado. Eu te dou as ferramentas. Eu sou teu refrigério, eu sou tua fortaleza, eu sou teu refúgio. Aleluia. Começa de novo. Senhor, eu tentei, não deu certo. Faz de novo. Tenta de novo. Aleluia. 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 Senhor, eu já perdi, esses já eram, eu já perdi. Eu perdi a minha casa, eu perdi meu ministério, eu perdi meus sonhos. E Deus está te dizendo: recomeça de novo. Tenta de novo. Senhor, eu tentei algo na igreja e não deu certo. E eu estou dizendo que eu tentei e não deu certo. E Deus está dizendo: recomeça de novo. Faz de novo. Aleluia. 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 Ele, sendo Deus, tinha tudo para desistir de mim, nunca desistiu. Ele, sendo Deus, tinha tudo para me destruir e não me destruiu. Ele, sendo Deus, tinha tudo para exterminar-nos e fazer de novo, e Ele não quis, porque Ele acredita que a gente vai conseguir. Aleluia. Não desista muito fácil. Desistir e voltar para trás não é opção. A opção é seguir em frente. A opção é conquistar. A opção é reconstruir muros. A opção é construir fortalezas. Aleluia. 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 Quando você começa na reconstrução, a oposição sempre vem. Tobias, Sambalate, sempre tem. Outra coisa, irmãos, eu admiro quem valoriza aquilo que faz. Eu admiro. Neemias disse o seguinte: a alegria do Senhor é a minha força. Você pegar um reino destruído, você pegar departamento destruído, você pegar famílias destruídas, você pegar um líder desmotivado, você pegar uma terra assolada, você pegar gente sofrendo e reconstruir de novo, isso não é fácil. Mas Neemias falou assim: grande é a obra que o Senhor colocou na minha mão. Que obra é essa, Neemias? Ah, Ele me mandou para Jerusalém reconstruir muro que tem 100 e tantos anos que caiu por terra. Ele me mandou para lá trazer de volta a fé em um povo que não sabe nem o que é fé mais. Ele me mandou para lá para reerguer o culto, para reerguer os altares, para um povo que perdeu isso na Babilônia. Olha que tarefa fácil. Mas Neemias falou assim: não importa. Eu não tenho tijolo, eu não tenho massa, eu não tenho arma, eu não tenho nada. Nem mão de obra eu tenho. Mas o Senhor colocou uma grande obra na minha mão. O Senhor me deu uma grande responsabilidade.
Então onde faltar homem, onde faltar braço, o braço do Senhor vai estar comigo. Ainda que compositores, o muro foi reconstruído, as fortalezas foram reconstruídas, aleluia. A oposição sempre vem, aquele que quer derrubar sempre vem, aquele que não quer que você recupere sempre vai ter, aquele que não quer que o ministério rompa sempre vai ter, aquele que quer que continue na mesmice sempre vai ter, sempre tem. Mas a ordem do Senhor é: erga o muro, Neemias, erga o muro, reconstrói essa fortaleza. Vai ter inimigo, não tem problema, não tem problema. Vocês trabalham com uma mão, com a outra segura a arma, com a outra segura a lança. A ordem de Deus era reconstruir, a ordem de Deus era recomeçar. E Deus não aliviou em nada. Ele não aliviou em nada. Você sabe porque você trabalhando com a mão e segurando a arma na outra? Eu nunca tentei, mas eu confesso para vocês, é incômodo demais. Às vezes a obra de Deus nos incomoda, às vezes recomeçar incomoda, é dolorido, é incômodo. Mas Deus quer ver em nós a disponibilidade no recomeço, é a disponibilidade em tentar de novo, aleluia. Se eu começar a reconstruir, o resto é com Ele. Em 52 dias o muro ficou pronto, e eu fui ver mais ou menos qual era a extensão desse muro, e vendo hoje construtores que é a minha área de trabalho morrendo aí, reconstruindo e construindo. Neemias, a Bíblia não fala, talvez ele não trouxe ferramentas da Babilônia, ele não trouxe pás e enxadas da Babilônia, ele não trouxe materiais de reconstrução da Babilônia, ele não trouxe, ele só tinha a mão de obra, mas não tinha os materiais. Assim como um dia Deus deu para Noé: faz uma arca. Deus só deu o projeto, Noé que se virou para fazer a arca sozinho, ele que se virou para fazer. Mas é uma grande coisa o que Deus te pede, aleluia. Às vezes Deus está mandando, é você, reconstrói sua família. Como? Se lá ninguém me escuta, começa que eu te ajudo. Eu tenho um sonho que está enterrado, eu queria ser algo na igreja, e eu parei, desanimei. Recomeça. Como? Começa, que Deus te ajuda. Começa que alguém vai ver. Ainda tem Esther no nosso meio que Deus vai usar, ainda tem Neemias no nosso meio que Deus vai levantar, ainda tem Esdras, sacerdotes no nosso meio que Deus quer usar, aleluia, aleluia. Reconstruir e recomeçar. O muro é extenso, e olhando a geografia desse muro, era comum em todas as capitais ou grupos terem as suas fortalezas. Jerusalém era a fortaleza de Davi, que foi destruída, e em 52 dias foi novamente construída. Ele não tinha condições nenhuma de reconstruir. Grande é a obra que Deus colocou na sua mão, aleluia, aleluia. Ainda que no seu coração você acha que ninguém está vendo, ou ninguém está observando, mas grande é a obra que Deus te deu, aleluia. Essa noite é noite de recomeçar, é noite de voltar ao primeiro amor, é noite do coração arder de novo pelas primeiras obras, pelas primeiras coisas, para reconstruir muros caídos, sonhos abandonados, aleluia. É hora de sair da zona de conforto, aleluia. Porque Deus quer nos usar, e Ele tem pressa em nos usar, aleluia, aleluia, aleluia. O desafio para mim terminar é manter-se motivado. Meu irmão, conviver com pessimista é terrível. Conviver com quem não acredita no seu sonho é terrível. Porque Neemias não tinha motivo a não ser a palavra de Deus, não tinha motivo visual nenhum para achar que era um grande sonho reconstruir Jerusalém.
O mais fácil é eles acharem outros lugares e começar de novo. Só que Deus não quer outro lugar. Deus quer a sua terra reconstruída. É mais fácil às vezes desistir e fazer outra, ou fazer outro. Deus não quer isso. Deus quer a sua terra. Às vezes é mais fácil eu plantar um outro campo de lentilhas. Deus não está querendo outro campo de lentilhas. Ele está mandando você defender o seu campo de lentilhas. Aleluia. 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 Lembre-se, começar a construção é com você. Repreender os inimigos é com Deus. Começar a construir é com você. Pescar o peixe é com você. Assar o pão é com você. Multiplicar é com Ele. Aleluia. Iniciar a obra é com você. Aleluia. Trazer materiais para a sua mão, mesmo que você não tenha, isso é com Ele. Aleluia. 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 Deus tem obra grande para realizar nessa igreja. Deus tem obra grande para realizar nesse ministério. Deus tem obra grande para realizar na sua família. Aleluia. Quem crê, diga amém. Glorifica Ele. Aleluia. 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 Recomeçar, reconstruir, fazer de novo. Não deu certo, tenta de novo. Não deu certo, tenta de novo. Aleluia, esse muro vai ser reconstruído, essa terra vai ser recuperada, esse ministério vai voltar de novo, a vontade de fazer algo na igreja vai voltar de novo. Aleluia, eu repreendo toda frustração, toda depressão e toda ansiedade em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Deus me trouxe aqui nessa noite, ou permitiu que eu aqui viesse para dizer para você: levanta, ande, caminhe. Aleluia. Lute. Deus não tem prazer no fracasso. Deus não tem prazer com aqueles que retornam. Deus não precisa de 32 mil para vencer um exército, muito menos de 22 mil. Deus precisa de 300 valentes para reconstruir aquilo que está destruído. Você não pode mudar a mente de ninguém. Você não pode mudar a vontade de ninguém. Neemias não podia mudar a cabeça do povo que ficou exilado na Babilônia. Ele não podia tirar todos os ensinos errados que eles aprenderam na Babilônia, mas fazer algo diferente ele podia. Ele podia reconstruir os muros. Ele podia ajudar o povo na reconstrução das suas casas. Ele podia ajudar o povo na reconstrução, aleluia, de um novo reino. E é para isso que Deus nos chamou. Reconstruir, recomeçar. Cair, nós caímos, não deveríamos, mas tem momentos de fracasso mesmo. Tem para todo mundo. Tem para o líder, tem para o pastor, tem para você. Desanimar também vem a hora do desânimo. Tem hora que dá vontade de largar tudo. Tem uma palavra muito forte que Deus falou para Ezequiel. Nas minhas palavras, ele disse assim: você acha que você está sofrendo muito? Você acha que você tentou demais? Deixa eu fazer uma coisa com você, Ezequiel. Provavelmente ele tinha uma dificuldade para dormir de um dos lados. Deus falou assim com ele: você vai dormir 90 dias só de um lado, sem se virar. Se não me engano, capítulo 1, verso 4. Você vai dormir só de um dia sem se virar. Ele amava a esposa, e Deus fala com ele: eu vou tirar a sua esposa, ela vai morrer, e você não vai chorar por ela. Eu
vou tirar aquilo que você mais ama. Você não vai poder chorar por ela. Quer saber o que vocês me dão para comer? Eu vou te dar uma receita. Não é a mais recomendada para um nutricionista. De toda a receita que Deus colocou, Deus falou assim para Ezequiel: você vai misturar fezes humanas e vai comer. E Deus falou com ele: eu vou te ajudar, para não ser muito nojento. Eu vou permitir que você misture fezes de animal e coma. E aí Ezequiel entendeu o que Deus estava querendo dizer para ele. O incômodo que você sente, o amor que você perdeu, a comida que você está comendo, é isso que o meu povo me dá todos os dias. Mesmo assim eu não desisto de recomeçar. Mesmo assim eu não desisto de tentar de novo. Mesmo assim eu deixei a minha glória por você. Mesmo assim eu fui para o alto para preparar lugar para a minha noiva. Aleluia! Não é hora de desanimar, não é hora de parar, é hora de levantar e caminhar e romper. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes para a igreja. Deus tem coisas grandes para o seu ministério.